Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Estaremos aqui hoje com a nossa aula de ciências. Meus queridos, na nossa aula de ciências, nós vamos usar o nosso livrinho fino, tá? De ciências, este aqui, tá? Que a escola deu, que veio errado. Nós vamos usar esse livro na página 2, que nós vamos entrar hoje em água no ambiente. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje de ciências falando da água no ambiente. Observe bem esta imagem, né? O que nós vimos aqui? Um terrário. Então, vamos ver o que é um terrário e vamos estudar a água em todos os seus aspectos. Ano passado nós já vimos também, e esse ano vamos dar continuidade. No solo, no ar, nos rios, nos lagos, nos mares e oceanos, e até mesmo nos seres vivos, a água está presente em diversos locais no ambiente. E é essencial à vida. A vida o quê? De todos os seres vivos. Sabendo disso, ao construir seu terrário, o inglês David Latimer não se esqueceu de adicionar um componente abiótico muito importante, a água. No entanto, há algo curioso nessa situação. A última vez que Latimer adicionou água ao seu terrário, gente, foi em 1972. E desde então, a garrafa permanece vedada com uma rolha. E olha só como ela cresceu a planta. E aí, nós vamos para a página 3. O que nos diz a página 3? Ele faz a primeira pergunta. De onde essas plantas obtêm a água de que precisam para viver? Da onde será que essa planta do terrário obtém essa água? Hein, gente? Gente, ela está presente no ar sob a forma de vapor. Como assim? Vamos ler a pergunta B. Como foi possível manter o terrário sem que fosse adicionada água ao longo dos anos, gente? Como é possível isso? O que vocês acham? Gente, a água, ela foi adicionada previamente, tá? E ela participa de um ciclo hidrológico dentro do recipiente. A água que se infiltrou no solo, tá? Lá no solo da planta, foi absorvida pelas plantas e liberada no ambiente como vapor de água. Pelo quê? Pela transpiração e respiração. No solo, gente, a água também sofreu vaporização por causa o quê? Do calor e da luz solar. O vapor da água presente no ar se condensa na parede do terrário e escorre para o solo, onde fica novamente disponível para as plantas. Entenderam? E aí ele pergunta: em sua opinião, o terrário estaria nas mesmas condições que as apresentadas na imagem, caso o recipiente tivesse sido mantido aberto ao longo dos anos? Então, vamos pensar e justificar a sua resposta. E aí, nós vamos entrar, tá, no ciclo hidrológico. Para iniciar nosso estudo, nós vamos analisar algumas situações do nosso dia a dia que envolve a água. A primeira situação aqui, nós estamos vendo uma roupa no varal. Geralmente, após lavar as roupas, as pessoas as penduram no varal. Depois de certo tempo, as roupas aparecem o quê? Está seca. Aí eu pergunto, após a secagem, o que acontece com a água que estava na roupa molhada? O que aconteceu com a água? Vamos pensar? Evaporou? Condensou? Solidificou? Vamos pensar e responder.
Aí, que mudança de estado físico da água ocorreu nessa situação? E aí, vamos para a situação 2. Um copo contendo gelo. Gente, o gelo está no estado quê? No estado quê? Sólido. Foi deixado sobre uma mesa. Após certo tempo, observou-se a formação de pequenas gotas de água na parede externa do copo. Então, de sólido, ela foi para o líquido. Aí ele pergunta: que mudança de estado físico da água ocorreu nessa situação? E de onde provém a água que observamos na parede externa do copo? Da onde veio essa água? Explique com suas palavras o que ocorreu durante a situação 2. Aí é que ele fala: como você pode perceber, nas situações expostas acima, a água pode se apresentar em 3 estados: físico, sólido, líquido e gasoso. Além disso, ela pode mudar de um estado físico para o outro. No estado sólido, gente, a água apresenta uma forma o quê? Definida. Por exemplo, as geleiras são locais onde grande parte da água se encontra no estado sólido, que é o gelo, tá? Assim como o iceberg, o gelo da geladeira. E o estado líquido? A água apresenta o quê? Uma forma variável de acordo com o local onde ela se encontra. Nós encontramos o estado físico líquido da água nos rios, mares, oceanos e lagos. E é possível encontrar água no estado físico líquido, assim como nas torneiras da nossa casa. E o gasoso? A água está sob forma de vapor, ela evapora e não apresenta forma definida. A água, gente, nesse estado físico, pode ser encontrada onde, gente? Dispersas no ar. E aí vamos para a página, vamos virar o nosso livro e nós vamos para a página 5. Vamos lá? Na página 5 ele fala: solidificação, vaporização, ajude-me a relembrar, vamos lembrar, as possíveis mudanças de estados físicos da água e quais os nomes que essas mudanças recebem. Vocês lembram que nós demos ano passado? Condensação, falamos o quê? Vaporização, é a parte da água presente o quê? Na superfície dos oceanos. Depois falamos sobre a condensação. O vapor de água sobe e atinge as camadas mais elevadas da atmosfera. Aí falamos da precipitação, que é no interior das nuvens, as pequenas gotas de água se unem, formam gotas maiores que atingem a superfície terrestre na forma de chuva. E falamos sobre a infiltração, é que quando essa chuva cai, né, gente, parte dessa chuva se infiltra no solo. E aí vocês vão lembrar o esquema. E as mudanças de estado físico da água envolvidas nas situações da página anterior e citada no esquema acima também ocorrem naturalmente no ambiente. Essas mudanças possibilitam que a água se movimente entre os componentes do ambiente. Para entender melhor essa movimentação da água, leia a manchete a seguir. Então, vocês vão ler essas 2 manchetes, vão responder a questão 6 e vamos lá. Como você pode perceber, ao responder a questão acima, a movimentação da água no ambiente possibilita o quê? A recarga de corpos de água como os rios, lagos, mares e oceanos. E não é só isso, gente. As águas da chuva também abastecem fontes de água subterrânea e disponibiliza água do solo e aos seres vivos. Por que nós não devemos beber a água da chuva que cai na caixa d'água? Por causa do quê, gente? Porque ela vem da chuva e a gente não sabe se essa água está contaminada, porque ela vem o quê? Da atmosfera. E aí, o movimento contínuo da água entre os componentes no ambiente é chamado de ciclo hidrológico. Então, ciclo hidrológico, tá? É o movimento da água entre os componentes do ambiente. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, porque este vai acabar o tempo, né? A tia tem um espaço pequeno. Nós vamos para o vídeo número 2. O nosso próximo vídeo, nós vamos explicar o que é o ciclo hidrológico. Beijo!